Boa noite. Tudo bem? Que bom. Quer estar mais uma noite aqui com vocês, último culto jovem do ano. Será que Deus tem para nos dizer essa noite? Vamos lá? Vamos ouvir? Bem, o mundo aí à nossa volta tem mudado assim muito, né? E numa velocidade absurda. Esses dias a gente estava assistindo o Disney Plus lá em casa, né, que é tipo o Netflix da Disney que lançou. E a gente colocou o filme do Peter Pan para os meninos assistirem, a gente assistiu com eles. E a gente tomou um susto quando começou o desenho, apareceu um aviso assim. Esse desenho contém cenas inapropriadas para crianças. Que na época não tinha noção que eram ruins, aí tem uma explicação lá. A gente olhou um para a cara do outro, caramba. Assim, é impressionante como há uma mudança de cultura, né? E apesar essa mudança, assim, aconteceu numa velocidade tão grande esse ano, algo assim que não vai parar. É uma mudança que para o próximo ano ela vai cada vez estar mais intensa. E vai ficando cada vez mais difícil assim de a gente perceber o que é certo, o que é errado. Os valores mesmo, né? E por mais que a gente esteja envolvido aí nessas mudanças, e às vezes a gente olha e acha que é inofensivo, ou acha que algumas delas assim são de grande valor aí para a evolução da humanidade, Deus ele nos traz hoje uma visão por um outro prisma da situação, né? Até porque ele está lá de cima, ele vê tudo por um outro ângulo. Ele quer mostrar para a gente assim, o que rola por trás dos bastidores, e que a gente tenha consciência, sabe, do real motivo para tantas mudanças estarem acontecendo. A gente está no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma guerra entre o bem e o mal, no meio aí dos leões. E se essa pregação ela tivesse um título, ele seria A Ameaça dos Leões. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que Teu Espírito tenha livre acesso entre nós essa noite, que não haja nenhum impedimento para que essa palavra chegue até o nosso coração, que ela ache terreno fértil, que ela dê fruto e que ela mude as vidas aqui hoje. É isso que a gente te clama, em nome de Jesus, amém. Bem, Daniel, ele era aí um jovem judeu, e ele foi levado cativo lá para a Babilônia. E ele viveu a maior parte da sua vida lá nessas terras como governador. E ele respondia a um rei chamado Nabucodonosor. E Daniel, ele vivia aí no meio desse outro povo, no meio de uma outra cultura, mas ele nunca deixou a vida espiritual dele de lado. Não, ele sempre priorizou a vida dele com Deus. E o rei Nabucodonosor, ele reconhecia isso, ele sabia que a prosperidade de Daniel como governador vinha da vida espiritual que ele tinha, né? Vinha de Deus. Só que aí o mundo de Daniel muda de uma hora para outra. Ele começa a acontecer tudo de uma forma muito rápida, assim, né? Um povo chamado Medos domina a Babilônia, conquista a Babilônia e ela tem agora um novo rei. E esse rei que chega muda toda a estrutura lá de governo. Agora são 120 governadores que dominam aquelas terras ali e que respondem a 3 presidentes. E Daniel, ele era um desses presidentes. E a Bíblia diz que Daniel ele continuou se destacando, porque o Espírito de Deus estava com ele, mesmo nessa nova situação. E a gente vai ler o que acontece lá em Daniel 6, de 4 a 10. Vamos lá, está no versículo 4. Então, os presidentes e governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Então, os outros presidentes, governadores, queriam achar uma falha ali no trabalho de Daniel, algo que dentro da gestão dele ali como presidente pudesse dizer que ele era ruim. Só que a Bíblia diz que Daniel era fiel, que Daniel não tinha erro algum. E aí no 5, vamos ler o que acontece. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião para acusar Daniel
se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o buraco ficou mais embaixo. Daniel, ele não estava mais vivendo só um problema espiritual aí, que outros caras do trabalho dele estavam querendo dar um boicote, não. Agora ele estava no meio de uma guerra espiritual. O inimigo, ele percebeu que não era mais possível atingir Daniel só com as questões naturais. E começou a utilizar a lei de Deus, os princípios de Daniel contra ele. O demônio, ele tem feito a mesma coisa nas nossas vidas. Ele tem usado a palavra de Deus, ele tem usado os nossos princípios na guerra que a gente está vivendo contra nós. Ele tem usado sofismas, tem usado as meias-verdades para nos envolver e para nos convencer das mentiras que ele surge, que ele coloca. Vamos ver no 6. Então, esses presidentes e governadores foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os governadores e conselheiros concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer outro deus ou a qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí pula para o 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Eles mentiram para o rei. Eles disseram que todos os governadores, todos os presidentes, todo mundo tinha concordado com essa maluquice. Daniel jamais iria concordar com uma coisa dessa. Eles criaram ali uma saia justa. O inimigo criou uma saia justa para envolver Daniel, para colocar uma pessoa de influência ali da vida de Daniel, que era o seu chefe, vamos falar assim, para forçar Daniel a negar os princípios dele, né? Para forçar Daniel a negar o que ele acreditava que era certo diante de Deus. E Daniel, ele poderia ter muitos poréns nessa situação. Era um novo rei, né? E apesar da Bíblia dizer que ele estava indo bem, que ele estava sendo próspero no que ele fazia, pegava mal ele não adorar ao rei. Era o que o decreto estava mandando, o próprio rei tinha assinado. E no caso de Daniel, ainda era uma questão de vida ou morte, porque ele poderia ser lançado na cova dos leões, essa era a ameaça. E o mesmo pode estar acontecendo aí com você, na sua vida. O inimigo armou aí uma cilada, criou um sofisma para te levar a negar os seus princípios, a palavra de Deus, e você pode, nesse momento, estar se justificando por ser uma questão de vida ou morte. Pode estar aí ponderando que há o risco de você ser lançado na cova dos leões, que há o risco de você ficar mal com alguém, de pegar mal com alguém. E aí vamos ler no 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Daniel amava tanto a Deus, a convicção dele era tão grande na fidelidade de Deus, que ele nunca poderia fazer nada que fosse contra o que Deus queria para a vida dele. Daniel, ele sabia que todo o seu sucesso, toda a sua prosperidade vinha da relação que ele tinha com Deus. Ele podia ter, de repente, né? Ah, não, beleza, não vou adorar o outro Deus, mas vou ficar na minha aqui para não correr risco. Daniel não ficou em cima do muro, ele se posicionou, e essa posição de Daniel fez toda a diferença na guerra espiritual que ele estava vivendo lá naquela época. E com a gente acontece o mesmo, porque é necessário que a gente se posicione diante do que é correto para Deus. Que a gente não negue os princípios de Deus quando colocam a gente numa saia justa. Porque o nosso posicionamento, ele vai fazer diferença na guerra espiritual que a gente está vivendo agora. A gente também está no meio de uma guerra. Satanás, ele começa a apresentar assim, muitas portas para a gente. Essas portas são largas, são fáceis de passar. Só que Deus quer que a gente passe pela porta estreita, que é a que Ele abriu. A gente está vivendo aí uma fase da história que a gente é levado, às vezes até forçado, a tomar lado, a levantar bandeira. Cara, a gente nunca viveu isso de uma forma tão intensa.
Só que Deus nos alerta que no ano que vem isso ainda vai ser pior, isso ainda vai se intensificar. E por isso, hoje o que Deus traz para a gente é que é necessário que a gente seja como Daniel. Que a gente não deixe essa ameaça aí dos leões ao nosso redor influenciar o nosso posicionamento. A gente tem que se posicionar nos princípios de Deus. É importante nessa guerra que a gente está vivendo. A gente tem que levantar a bandeira de Jesus, sabe? A gente tem que, não pode deixar que os princípios de Deus sejam banalizados, sejam tomados como sem importância. Os leões, eles vão aparecer na sua vida. Pode ser que sejam aí alguém rugindo no seu trabalho, numa conversa com os teus amigos, na tua família, na tua faculdade. E você vai ter que enfrentar essas situações, as saias justas que vão aparecer, ficando firme com Deus até o fim. Daniel, ele foi jogado na fornalha. A ameaça apareceu lá e ele foi jogado na fornalha. Só que a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que fechou a boca daqueles leões. E quando o rei foi lá de manhã para ver, e Daniel estava vivo, o rei pegou todos aqueles homens que estavam ameaçando Daniel e jogou lá na cova dos leões e pegou Daniel, ele fez um decreto exaltando a Deus diante de todo o reino. O posicionamento de Daniel foi essencial na guerra espiritual daquela época lá que ele estava vivendo. Olha só o que aconteceu. Tirou aquele bando de demônio, colocou Daniel exaltando a Deus em todo o reino, permitindo que Deus fosse exaltado em todo o reino. A gente não sabe o que está por vir em 2021, sabe? Mas Deus vê tudo de um outro ângulo. Ele vê de um outro prisma e Ele nos alerta hoje que é necessário o nosso posicionamento agora, nessa guerra. Eu queria já chamar os músicos, eles já podem subir. E lá em 1 Pedro 5,8 diz assim, que Satanás é como um leão, rugindo, buscando a quem pode tragar. As ameaças dos leões, elas estão aí na sua vida, rugindo, eles estão aí, rugindo, tentando te intimidar. Mas os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor, amém? Eles estão aí lutando ao nosso favor, guerreando ao nosso favor. Não tema, fique firme aí no Senhor. Não deixe que os sofismas que estão sendo levantados na sua vida, eles venham aí te amedrontar, sejam impostos para que você fique com medo, não saiba que posição tomar. Não age dessa forma, não tenha medo das ameaças. Se posicione ao lado de Deus. Que em 2021, o teu coração, ele esteja disposto a arder pelo Senhor, a queimar pelo Senhor, sabe? A gente vai cantar um louvor, que você feche seus olhos, que você fale com Deus nesse momento, que eu tenho certeza que Deus está incomodando seu coração. Mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminharei,
misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Vamos ficar de pé? A gente vai cantar esse louvor novamente na sua casa, e você também fique de pé. Deus está dando uma oportunidade, uma nova oportunidade hoje, para a gente voltar atrás e começar 2021 firmes. Porque é possível que muitos de nós estejamos cedendo aí aos rugidos, às ameaças dos leões ao nosso redor. Se você deseja se posicionar ao lado de Deus e dizer não às ameaças dos leões, fale para Deus nesse momento, bota a mão no seu coração. Fale para Deus, eu estou firme em Ti, Senhor. Nós vamos orar juntos aqui, para que Deus nos dê força e discernimento para resistir às ameaças que vão surgir aí no próximo ano, amém? Há uma mesa Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Fale isso para Deus. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que lutamos, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ó Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque o Senhor nos traz hoje uma palavra para nos alertar, Deus, pelo que está por vir. Obrigada porque o Senhor nos garante que o Senhor não nos abandona nunca, que seus anjos estão acampados ao nosso redor, Senhor, guerreando ao nosso favor. Só cabe a nós, Deus,
perceber que estamos sendo desenvolvidos, Deus, e dizer não a essas ameaças, Jesus. Nós temos aprendido, Deus, como o medo é usado, Senhor, para nos intimidar, Senhor, como é usado para nos paralisar, Deus, é usado para nos colocar numa direção contrária a Ti, Senhor. Não queremos ser aprisionados por esse medo, Deus. Não queremos mais ser enganados, envolvidos pelos sofismas e mentiras que o inimigo tem colocado na nossa vida, Senhor. Abre os nossos olhos, nos dá discernimento, Pai, para percebermos, Deus, as situações, Senhor, as pessoas que são colocadas ao nosso redor, que estão ali sendo usadas, Deus, nessa guerra contra Ti, Pai. Que a gente fique firme, Jesus, certos, Senhor, do que o Senhor tem para nós, certos, Deus, do que agrada a Ti, Pai. Que o nosso desejo em Te agradar, Senhor, seja maior, Deus, do que o nosso desejo em agradar ao mundo, Jesus. Que o nosso coração esteja firme, Senhor. Que o nosso coração Te ame, que ele queime por Ti, Pai, no ano que está por vir, Deus. Tenhamos muitas experiências contigo, Senhor, que elas venham fortalecer a nossa fé, Senhor. Nos dá certeza, Pai, que o Senhor está ao nosso lado, Pai, que o Senhor não se atrasa nem se distrai, Jesus. É isso que a gente clama aqui, Senhor, e queremos Te dizer, Pai, estamos contigo, Pai, estamos firmes contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. Coloque em nós vestes, Deus, de amor, Deus, vestes de louvor, Deus. Protege a nossa mente, Senhor, protege o nosso coração, Deus. Não permita, Senhor, que nós possamos dar brechas ao inimigo, Deus. Fecha todas as brechas, Deus. Nos coloca no centro da Tua vontade, Deus. Vestes de louvor, Deus. Vestes de amor, Deus. Ao invés de um espírito angustiado, Deus. Ao invés de um espírito ansioso, Deus. Derruba em nome de Jesus todo espírito de depressão, Deus. Cura a nossa mente, Deus. Cura a nossa alma, Deus. Nos prepara, Deus, para enfrentar lutas tremendas que teremos pela frente, Deus. Lutas ainda piores, Deus. Coloque em nós a arma certa e eficaz para enfrentar essa batalha ao Teu lado, Deus. Derrama o Teu amor sobre nós. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por esse grupo jovem, Deus, que tem se dedicado à Tua presença, Deus, que tem buscado com humildade, Deus, amadurecimento espiritual, Deus, que tem escutado a liderança dessa igreja local, Deus, que tem se colocado à Tua disposição, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem usado as nossas vidas, Deus, e tem se manifestado nesse lugar, Deus. Obrigado por mais um culto, o último encerramento desse ano, Deus, para esse culto jovem. Mas certo, Deus, que Tu tem muito mais preparado para nossas vidas ainda nesse ano, Deus. O melhor está por vir, Deus. Obrigado mais uma vez por essa live, obrigado mais uma vez por esse culto. Manifeste o Teu poder sobre nós, Deus. Nos dê um espírito inabalável, Deus, para enfrentar os sofismos, Deus, para enfrentar essa luta, Deus. Nós confiamos no Teu amor em nossas vidas, Deus. Estamos certos que iremos transbordar do Teu amor. Seremos luz nesse mundo, Deus. Seremos luz nesse mundo, Deus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Obrigado mais uma vez. Antes de encerrar nossa live, Fabão, quero dar uns avisos aqui. Primeiro, que a gente já falou, a gente está fazendo o nosso último culto jovem desse ano. Nossa data de retorno já está marcada, dia 12 de janeiro. Se tiver alguma situação, nós vamos entrar em contato com todos, mas já anota aí o nosso retorno para o dia 12 de janeiro. Amém? Mais uma vez, o que está sendo encerrado é o culto jovem. Nosso culto de domingo permanece a toda ativa. Glória a Deus.
Na outra semana teremos nossa cantata sendo transmitida. Aleluia. A obra continua. Amém? Bem, meus irmãos, acho que eu falei tudo, Fabão. Boa noite para todos que estão em casa. O pessoal aqui presencial ainda vai ter um momento de resenha e comunhão.